Bom, essa é a aula 5 do nosso curso de inteligência de enxame e a gente vai falar um pouquinho sobre máquinas e robôs. Na aula passada a gente falou de autômatos, a gente falou um pouco do conceito da computação. Aí eu falei para não confundir o conceito de autômato, que seria figuras em geral em formato humano, animadas por meio de um maquinário, etc, com o conceito de autômato que eu ia passar na aula passada, que é um conceito de computação. O que a gente falou que autômato era na aula passada? Era um mecanismo, né, uma entidade que manipula informação. Então, um dos exemplos que foi dado foi do elevador. O elevador ele tem um autômato. Esse autômato não é uma parte dele, não é um programa que roda nele, é uma entidade que explica os estados que ele pode estar, que é parado, subindo ou descendo, e a relação entre um estado e o outro, né? Quando é que ele sai do estado parado para o subindo, quando é que ele sai do subindo para o parado e etc. Então, elementos mecânicos muito simples, tipo uma porta, ela tem, de certa forma, um autômato, porque ela tem diversos estados, só que nesse caso, de modo banal, né, a porta ela também teria o estado aberto, fechado, abrindo e fechando, certo? Mas ela pode estar, ela tem alguns estados infinitos estados intermediários, seria entre aberta a 45 graus, entre aberta a 35. Aí você pode extrapolar um pouco, mas eles têm um autômato por trás disso. Talvez não dentro daqueles, exatamente daquilo que a gente está descrevendo. Então qualquer máquina, qualquer ferramenta capaz de executar algum tipo de manipulação de informação, ou seja, ela tem uma informação intrínseca. Basicamente, você estende isso a tudo no universo, tem um autômato por trás que é uma entidade virtual. E agora a gente vai falar de robótica de máquina. Então a gente vai citar de novo autômatos, só que a gente vai estar falando daqueles autômatos, daqueles maquinários, né? E esses maquinários, obviamente, têm esses autômatos virtuais, mas agora a gente já está falando de volta naquele sentido de uma máquina que parece com um ser humano ou parece com um animal. Né? É um pouco da história da robótica, que não está a história certinha da robótica por categorias. É só para a gente ter uma noção geral do que aconteceu. Uma coisa que a gente está explorando desde a nossa aula de inteligência é que o ser humano tem, a mitologia humana, o imaginário humano tem essa parte de criação e de duas relações da criatura com o criador, que é a criatura querendo se tornar igual ao criador, que seria, vamos dizer assim, um complexo de Pinóquio, né? O Pinóquio ele era um bonequinho que queria se tornar um humano. E a relação de Frankenstein, né? Que é a criatura se voltando contra o criador. Ela quer destruir. Então então é óbvio que na mitologia também não vai ter só deuses criando seres humanos, como também alguns seres humanos heróicos ou algumas criaturas sobrenaturais criando formas artificiais. Então você tem os golems, que no caso da mitologia hebraica, né, que é feito com ele é feito de barro, se eu não me engano, e aí você coloca o nome de Deus, um papel com o nome de Deus escrito dentro da boca dele, ele vai proteger o rabino ou coisa do tipo. Eu não sei direito, me desculpe. Você tem na mitologia da Atlântida, por exemplo, os Atlantes tinham autômatos, né, que seriam estátuas vivas que faziam tarefas braçais nessa civilização e coisas do tipo. Então, isso tá relacionado com a capacidade humana de criar. O ser humano, né, isso faz parte do conceito de inteligência, ele tem essa capacidade de criação, a criação de ferramentas, não sei o quê. E essa capacidade de criação, junto com a da imaginação, leva o ser humano a pensar: será que a gente consegue criar alguém, uma coisa com o mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de discernimento que eu tenho, que poderia realizar a minha tarefa, ou coisa do tipo? Ou até suprir carências emocionais, tá? Também, mais uma vez, eu falo de forma rasa, eu não conheço essa lenda por dentro, mas eu sei que tem uma lenda grega de um homem que esculpiu uma musa ideal e pediu para Afrodite, se não me engano, dar vida a essa estátua com quem ele iria se relacionar. E eu não sei como é que termina essa história. E hoje a gente tem os robôs sexuais cada vez mais avançando, se tornando e gerando certos debates, né?
na nossa civilização. Você tem na ficção, por exemplo, Fallout 4, você tem a oportunidade de transferir a mentalidade de um robô para um ser humano sintético e se relacionar com ele. Então isso permeia essa necessidade de carência e de convivência, né? Também permeia o imaginário humano. Na Idade Média também você continua tendo esses mitos, eu sei isso aí é certo. Né? Um dos contos de cavalaria britânicos, né, que fala sobre Lancelot. Lancelot tem uma das lendas sobre ele enfrenta um cavaleiro mecanizado, um autômato. Né? Você tem relatos de autômatos em Constantinopla, Bagdá e na China, que fariam faziam parte da decoração de grandes palácios, não sei o que, seriam máquinas com formato de animais, tipo como elefantes, bois, e que ficariam se movimentando, e aspecto artístico, né? Os relógios europeus medievais da Renascença, que saiu em determinada hora, saiu um grupo de bonequinhos e fazia uma determinada apresentação e voltava. Aquilo não chega a ser um robô, mas aquilo é o prévio, né? Você começa a ter essa noção. Você faz uma série de movimentos mecanizados e consegue fazer com que aquela coisa realize uma determinada ação. E você tem o Cavaleiro Mecânico do Da Vinci, que esse aqui estipula-se hoje que ele não teria funcionado por causa que a estrutura seria muito pesada para esse tipo de movimentação, mas em tese ele faria movimentos básicos, até simularia algum tipo de luta. Você começa a robótica moderna, mas depois da Revolução Industrial e obviamente com o advento da eletricidade, né? Você teve computadores mecânicos, mas você começar a fazer uma robótica mecânica, ou seja, você ter não só uma máquina que realiza um movimento parecido com o do ser humano, mas você ter também um certo tipo de processamento de sinal, já fica muito difícil com só a parte mecânica. A parte elétrica começa que vai ajudar a isso surtir efeito. O Tesla, ele apresenta um robô numa feira de mecânica, só que na cabeça dele ele estava trapaceando e meio que foi colocado como uma trapaça, porque na verdade não era um robô automático, era um robô controlado por controle remoto. O engraçado disso tudo é o seguinte, que o controle remoto não existia, uma invenção basicamente do Tesla, né? Não dessa forma. Se eu for dar um outro curso sobre engenharia e invenções, por exemplo, vocês vão notar qualquer invenção, ela não é desenvolvida por um só cara. Assim, não existia controle remoto e o Tesla vem inventando. Não, você tem avanços, etc. Mas basicamente a gente pode dizer o seguinte: o Tesla montou um controle remoto, que era uma coisa não muito usual na época. Tipo, não existia. Você tinha algum cientista trabalhando com algumas coisas de rádio, né, etc. Poderia ter a ideia de um controle remoto, aí ele faz para controlar esse robô para fingir que o robô tem controle automático. Se ele apresentasse o controle remoto nessa feira, ele já arrancaria, sei lá, aplausos do pessoal, porque já seria uma puta de uma invenção. Mas, bom. O CAP a palavra robô, ela vem moderna, como a gente conhece, ela vem de uma obra de ficção chamada Capek Rossum Universal Robots. Tá? Os robôs nessa obra de ficção, que se não me engano, ela é escrita. Eu já li ela me pareceu mais uma peça de teatro escrita do que uma obra de literatura. Como eu não sou da parte de letras, eu não sou obrigado a exatamente saber se aquilo era para ser uma obra de literatura ou não, mas nessa obra, né, descobrem uma substância química no fundo do mar que mimetiza. Você consegue meio que. Ele não fala programar, mas dá a entender programar para mimetizar funções humanas, não sei o que. Então eles começam a fazer seres humanos sintéticos. E esses seres humanos sintéticos são usados para trabalhar. E usa a primeira geração, eles são meio burros, fazem trabalhos braçais, etc. Mas depois começam a desenvolver cada vez seres mais perfeitos, e esses seres começam a se ver mais perfeitos que os seres humanos e se rebelam e acabam com a raça humana. E aí aquele conceito de robô, a revolução robótica emerge nessa ópera, né? Então aí depois a gente vai ter, na década de 30, a gente tem um robô chamado Electro. Ele andava, falava, reconhecia cores, ele era exposto em feiras de ciências na década de 30 nos Estados Unidos. É interessante observar que o Electro ele foi desenvolvido antes do computador digital.
né? Então ele fazia isso por meio de circuitos analógicos e alguma lógica simples, né? Então, e conseguia, por exemplo, reconhecer comandos de voz. Isso é algo incrível. Você como vai ter o primeiro robô industrial nos anos 50, o Unimate, e o Abort é o primeiro robô humanoide que você tem notícia. Tá, o Electro ele é humanoide, vocês vão ver, eu vou passar aqui para a próxima, tá? O Electro ele é humanoide, mas ele não é propriamente robô. Já o Abort ele de fato é um robô que foi desenvolvido para fins de experimento com interação humana, etc. É, aí vai entrar um ponto que eu vou falar para vocês. Isso aqui está divergindo, isso aqui, a gente não está com uma linha histórica firme, tá? Porque isso aqui é robótica moderna, robótica moderna. Aí eu coloquei um ponto limite aqui, mas esse ponto limite na verdade ele não é tão bem claro na história. O que acontece é o seguinte, a gente tem depois da Segunda Guerra Mundial a Guerra Fria, e a Guerra Fria a gente tem a corrida espacial, que talvez tenha sido um dos melhores conflitos que a humanidade já passou, porque deu realmente um salto de desenvolvimento à corrida espacial. E na corrida espacial você começa a mandar robôs para lá de fora, porque mandar um ser humano para outro planeta é algo complicado. Para a Lua foi uma das maiores empreitadas do ser humano, então imagina para Vênus, alguma coisa do tipo já é difícil. E aí você já não pode contar mais com aquele tipo de robô que espera a ordem de um operador humano, ou tem uma programação muito rígida. Primeiro porque você não conhece o ambiente que ele vai estar direito, você tem noção de como é que é, mas você não conhece esse ambiente direito, e esse robô precisa realizar uma série de experimentos complexos. Então eu considero que a exploração espacial foi o maior impulsionador em prol de robôs inteligentes, robôs capazes de discernir o ambiente e tomar decisões por conta própria. Você também começa a ter o desenvolvimento de robôs educacionais, isso aí você já tinha lá na década de 60, você já começava a ter esse tipo de preocupação, mas o robô educacional ele tem um problema, tá? Você tem duas classes de robô educacional. O primeiro é o robô educacional de robótica. É o robô que você usa para educar uma criança, um adolescente ou um estudante de alguma coisa, para ele aprender uma noção básica de robótica. Esse robô é simples, ele não é nada complicado. O segundo é o robô de auxílio ao aprendizado, né? É um robô que ele vai interagir com o aluno e vai ajudar esse aluno a passar por alguma dificuldade. Você tem tentativas de fazer isso de um robô que ajude a inclusão de determinados tipos de aluno, robôs que interajam com alunos autistas, por exemplo. Então esse tipo de robô educacional, ele precisa ter um nível de inteligência muito acima do comum, porque é um robô que ele vai lidar com o ser humano. Então ele precisa reconhecer as peculiaridades do comportamento humano. E aí você também tem um outro impulso. Esse inclusive é um robô que a gente não... Você ainda tem muita dificuldade, né? O mais próximo que a gente tem disso, né? Aí ele entra na classe de robô doméstico também, é o Asimo, e tem um outro lá pequenininho, que participou de novela da Globo, agora eu não lembro o nome. Que é o mais próximo que a gente tem disso, ainda é algo difícil, é algo que ainda está em desenvolvimento. Você precisa até criar uma certa personalidade para aquele robô. Então, mas é outro grande motivador para, vamos dizer, a robótica de alto nível, que a gente chama de robótica de alto nível hoje. Né? Isso é, como citei, interação avançada com humanos. E a gente tem outras duas classes, que são os robôs modulares, né? São robôs que, na verdade, são... Ele é um robô que ele tem uma especialização, ele tem uma ferramenta própria, e ele acopla com outro robô para executar uma certa operação. Então, por exemplo, você tem um robô chassi. Esse robô tem a capacidade de movimentação, e aí você tem um robô braço de escavadeira, que tem a capacidade de movimentação limitada. O braço de escavadeira usa a capacidade de movimentação limitada dele para acoplar no robô chassi, e aí o robô chassi leva o robô escavadeira até onde ele é necessário, realiza uma determinada operação, depois ele desacopla do chassi, aí acopla com outro tipo de robô lá para terminar aquela operação. Isso seria o robô modular, e o robô modular leva ao sistema robótico celular, que na verdade são vários robôs muito simples, assemelhando a células de um tecido, que realizam uma operação em conjunto, né? Isso é baseado nos autômatos celulares, e isso aí vai gerar a robótica de enxame. Esse aí é o Asimo, eu acho que é um dos robôs mais avançados que a gente tem na Terra para a interação humana hoje. Bom, e aí a gente leva o conceito de máquina e robô. Qual que é o conceito de máquina? O conceito de máquina, eu vou usar o conceito que o Benny usou no artigo dele de inteligência de enxame, que é uma entidade capaz de manipular matéria.
enquanto o conceito de robô é uma entidade capaz de manipular matéria e informação. Ah, parece simples, né? Autômato manipula informação, robô manipula matéria, quer dizer, máquina manipula matéria e o robô manipula matéria e informação. Só que a gente tem um problema. O conceito de informação, dentro do conceito de informação, você está o arranjo das partículas dentro de um sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro em linha reta e dobro, eu estou adicionando informação. Ela não é, quer dizer, eu estou alterando o arranjo das partículas, eu estou alterando a informação. Já não é mais uma barra de ferro em linha reta, é uma barra de ferro em U. Uma máquina faz isso, então a máquina está manipulando informação. Aí pode alegar, tá, então o robô é uma máquina que tem um autômato junto. Mas, poxa, quase toda máquina tem um autômato. Não, toda máquina tem um autômato junto, como eu disse, um elevador tem um autômato. E ele manipula matéria também, afinal de contas ele leva matéria de um lugar para o outro. Então como é que se... O robô ele é uma entidade capaz de manipular muito mais informação do que a matéria que ele trata. Então ele tem a capacidade de ler o ambiente em volta dele e com base nisso decidir qual que vai ser a próxima iteração que ele vai fazer com o ambiente, com a matéria que ele está manipulando, ou se ele vai fazer alguma manipulação de informação virtual fora dessa matéria. Então um robô seria isso, é uma entidade capaz de manipular matéria e informação, sendo que essa informação vai muito além da matéria que ele está, ou do ambiente que ele está tratando. Tá, isso vai ser necessário para a gente entender o conceito de sistema de enxame de robô mais para frente, como é que de inteligência emergente desse tipo de sistema. Uma coisa, um sistema, o que é um sistema? Aí a gente vai para o conceito de sistema robótico. O que é um sistema robótico? O sistema robótico é um sistema, né, composto por várias entidades. Tá, um sistema é isso, né? Um sistema são várias entidades trabalhando em conjunto, vários elementos, né? Então um sistema robótico é um sistema que tem as propriedades de um robô, ou seja, esse sistema como um todo ele é capaz de alterar a matéria e muito mais informação além da matéria que ele atua. Um sistema de máquinas ele pode ser um robô. De fato, se você pega e desmonta um robô, ele é composto por diversas máquinas que sozinhas não podem ser consideradas um robô. Tá? Inclusive o próprio controlador do robô, primeiro que nem todo robô ele vai ter controlador, pode ter um robô extremamente simples feito por circuitos lógicos básicos, né? Quer dizer, uma infinidade de circuitos lógicos, mas os circuitos lógicos são básicos, eles estão manipulando energia, que de certa forma é uma certa manipulação de matéria. Energia não é matéria, mas aqui nesse ponto, uma máquina, um transformador, por exemplo, nesse ponto ele é uma máquina, que manipula uma certa... Ele manipula energia também, tá? Quer dizer, ele manipula energia e aqui a gente está considerando que essa simples manipulação é considerada entidade de máquina. Ok, enrolei aqui tudo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você pegar várias máquinas em conjunto, elas também conseguem formar um sistema robótico. Você consegue fazer, por exemplo, um sistema lógico usando pistão e válvulas de escape. Quando duas válvulas chegam no seu limite, elas abrem uma válvula que escapa e faz com que uma outra válvula retroceda, por exemplo. Um outro pistão retroceda, e aí você acabou de fazer uma porta lógica do tipo E. Fazendo essa porta lógica do tipo E, você consegue também fazer uma porta lógica do tipo O, etc. Você consegue fazer um circuito lógico na base de pistão. Cada um desses pistões são máquinas, e no final de contas está fazendo um sistema computacional. O computador mecânico, ele basicamente, nenhum dos componentes dele por si só um computador, ele emerge desse sistema como um computador mecânico, e você pode ampliar isso para um sistema robótico. Um sistema de máquinas, composto por máquinas, pode ser um sistema robótico, né? Os elementos são máquinas, mas o que emerge disso tudo é um robô. Da mesma forma, eu posso ter um sistema robótico não inteligente, um sistema robótico composto por robôs não inteligentes pode demonstrar inteligência. Ou seja, eu tenho um sistema que tem vários robôs burros, esses robôs têm uma programação muito bem definida, e o resultado disso tudo é um sistema inteligente, um sistema que eu não consigo prever as ações dele, mas ele tem uma razão de ser, ele consegue se reprogramar mesmo sem ter que reprogramar cada robô. A gente vai ver direitinho como é que isso pode acontecer mais pra frente quando a gente for ver de fato o artigo do Ben. Isso é tudo. Até a próxima aula.